Boa tarde, queridos! Mais uma live do Museu de Arqueologia. Que legal que vocês estão aí nos acompanhando para mais um sábado. E nós estamos muito felizes hoje de termos mais uma live falando sobre um tema muito legal, que é sobre a educação na antiguidade. Todos nós frequentamos a escola, sabemos como que era, né? Nossas aulas, muitos ainda estão estudando. E aí a gente fica pensando, como surgiu a escola? E como que eram as aulas na antiguidade? Será que era do mesmo jeito que são as aulas hoje em dia? O que das aulas de hoje nós aprendemos das aulas de antigamente? Esse é o tema da live de hoje e nós vamos falar um pouco sobre educação na antiguidade. E para nos acompanhar, nós trouxemos a doutora Giza Salles. Foi ela que preparou a exposição virtual dessa semana. Corre lá, quem não viu, dá uma olhada lá na exposição que foi postada no início da semana. E hoje ela vai conversar com a gente sobre esse tema tão gostoso. Então, curte aí, compartilha, né? Estou fazendo aqui todo um enredo aqui que é para dar tempo de você curtir, compartilhar, para todo mundo acompanhar aqui junto com a gente, porque não dá para perder. Enquanto isso, eu vou pedir para a doutora Giza, por favor, Giza, que bom que você está aqui com a gente, que legal, super amiga nossa, pessoa muito querida, muito competente. Por favor, Giza, fala para a gente um pouquinho sobre a sua formação acadêmica, suas áreas de pesquisa, sua atuação profissional. Boa tarde a todos, queridos e queridas que estão nos acompanhando nesta tarde de sábado. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa live. Agradeço muito a professora doutora Janaína pelo convite. É um momento muito especial poder estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Bom, eu sou doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. A minha área de estudos, minha área de pesquisas é a História da Educação. Então, o tema de hoje realmente tem tudo a ver com o que eu trabalho e gosto de trabalhar. Atualmente, eu sou sou professora aqui do campus Engenheiro Coelho, né, trabalho nos cursos de história, né, eventualmente, às vezes, dependendo da disciplina, no curso de pedagogia, também no curso de música, né, com as matérias pedagógicas. E atuo também no curso EAD, né, tenho também o privilégio de atuar lá. E é isso, gente, a minha área de estudos, minha área de pesquisa é ligada à história da educação, história da formação de professores, história da escola, né, história das ideias pedagógicas, né, atualmente também eu sou vice-líder de um grupo de pesquisa chamado Ideia Brasil, da Unesp, né, de Marília, coordeno esse grupo juntamente com a professora Rosane Michele de Castro. Também aqui no UNASP eu participo de grupos de pesquisa, na área também de História da Educação, né, o AGOGE e também o GEAN, e também o grupo FORME, que é sobre formação de professores. Então, como vocês veem, a vida do professor é uma vida de muito mais do que ensinar, é também estudar. Então, estamos aqui à disposição de vocês. Opa, quanta coisa boa a doutora Giza faz, hein? E muita gente aqui com a gente já, ó. Penha, boa tarde, Marcos, Rodolfo, Fábio do Rio de Janeiro, oh, que legal, gente de perto, gente de longe, olha, gente do estrangeiro, Ringo tá falando de Moçambique.
Que legal, Fábio Silva, de Pelotas, ó, minha família aí está acompanhando também, minha família, tudo de bom. Marco Fagundi, Priscila, o melhor campus, opa, é verdade, Campus Engenheiro Coelho é muito gostoso. Gente, antes da gente começar a falar sobre o tema, eu quero dar alguns recadinhos para vocês que acompanham aí toda semana as nossas lives. Nós vamos encerrar agora no mês de novembro. Não fiquem tristes, né? No mês de novembro, nós vamos fazer as últimas lives desta temporada, tá bom? Vamos encerrar com 20 lives, foram 20 exposições virtuais, 20 convidados diferentes. E aí nós teremos, então, no final do mês de novembro, nós vamos ter uma pausa aí para descansar os nossos convidados, dezembro, janeiro, né? Época de férias, ficarmos um pouco mais tranquilos. E aí a gente depois retoma aí, vamos ver uma nova, quem sabe uma nova roupagem, vamos pensando e planejando coisas novas para o ano que vem, tá bom? E eu quero mostrar aqui para vocês, né, vocês que estão nos acompanhando, o nosso Instagram, o nosso YouTube, onde a gente está colocando todas as lives. Então, se você perdeu alguma live, está lá numa playlist no YouTube, então não deixe de seguir, compartilhar, curtir, vai nos acompanhando, que a gente está sempre colocando materiais novos, tá bom? Então, dito isso, gente, eu quero começar aqui, doutora Giza, lendo um texto, pega a Bíblia aí, que vocês sabem que a gente sempre traz a Bíblia às nossas lives, Deuteronômio, capítulo 6, os versos 7 a 9. Diz o seguinte: ensine com persistência aos seus filhos. Eu estou lendo nesta Bíblia de Estudos da Arqueologia, tá bom? Ensine com persistência seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas da sua casa e em seus portões. Doutora Giza, a gente está vendo aqui, nesses versos, né, uma orientação dada por Deus de como ensinar as crianças. Então, é interessante, né, como ensinar os filhos. É interessante que a gente percebe nesse método pedagógico que a gente está observando aqui, que a gente tem uma persistência, né? Não tinha um momento fixo, né? Era em casa, era sentado, era deitado pelo caminho, não era um horário assim específico de ensinar a criança, né? E também era falando, era escrevendo, né, em casa, algum cartaz, né, nos batentes da porta. Fala pra gente, vamos começar pensando um pouquinho sobre essa educação na antiguidade. Eu sei que você trouxe um conteúdo, eu quero compartilhar aqui. A doutora Giza trouxe para nós, e eu já vou colocar aqui na tela, para que a gente possa ver aqui esse material que ela trouxe para a gente, e que fala um pouquinho de som. Um momento, deixa eu compartilhar aqui. Muito bem. Aqui está, doutora Giza. Por favor. Bom, primeiramente é isso mesmo que você falou, e o próprio texto bíblico, né, já nos mostra, já nos dá pistas de como essa educação acontecia lá na antiguidade, né? Na realidade, se a gente for pensar desde a pré-história, né? Aí no slide que vocês estão começando a ver agora, a gente tem aí. Primeiramente, a gente tem uma ideia de uma educação que não tinha um local específico para acontecer, né? A gente não tinha, como a gente tem hoje, um espaço destinado a isso, como é a escola, né? Como são os centros de formação. A gente tinha uma educação que acontecia na vida, né? No dia a dia das pessoas, né? E no nosso material de hoje, vocês vão poder ver, nós vamos poder discutir um pouquinho como era essa mudança de uma educação nas sociedades primitivas para como elas passaram a acontecer nas sociedades, vamos dizer assim, ditas mais complexas, né? A gente tinha de um contexto de uma educação que a gente chama de educação difusa. Por quê? Porque ela acontecia o tempo todo ali, ao longo da vida,
de manhã, à tarde, à noite, ao acordar, ao sair para buscar o alimento, ao conversar com os mais velhos, né? Enfim, em todas as atividades do dia. E conforme o tempo, a situação da sociedade foi se transformando, a gente passou a ter o que a gente chamaria de uma educação jamais assim tradicional ou tradicionalista, que é um termo que os historiadores deram para caracterizar aquele período. Jana, eu queria só comentar uma coisa antes aqui. Se você pudesse compartilhar, enquanto eu falo aqui rapidinho, acho que o último slide que eu te mandei, eu acho que você compartilhou o anterior, talvez o primeiro. Vê aí rapidinho enquanto eu converso aqui com o pessoal. É o que eu te mandei por último no WhatsApp, vê aí. É esse aqui, Gisa, que você me enviou. É esse mesmo? Então tá bom. Então acho que fui eu que não devo. Eu acho que eu fiz umas alterações, mas foram pequenas também, talvez da penúltima versão para a última. Mas tudo bem, tá ótimo, porque todas as informações estão aí. Mas vamos lá, o que a gente tem então, né? Primeiramente, eu gostaria de relembrar como eu coloquei aí. A gente tinha quais eram os registros que a gente tinha ao longo de todo esse período aí, né? Vamos falar de uma pré-história, um período, né, anterior aí à invenção da escrita, anterior a 4.000 anos antes de Cristo, em que os registros que a gente tem eram feitos nas cavernas, por meio das pinturas rupestres, né? Essa era a forma, vamos dizer assim, de preservação, vamos dizer assim, da informação ou da cultura que se tinha, né? Já a gente entra nesse período da antiguidade, que é esse longo período aí de mais de 4.000 anos, né, que a gente tem, em que qual é o grande marco dessa entrada na antiguidade? É justamente a invenção da escrita, né? A criação da escrita, como alguns autores falam, né? Então, a partir desse período, a gente começa a ter algumas mudanças em relação à questão cultural e social. E aí eu coloquei aqui, vocês podem ver aí embaixo, está escrito assim, transição entre as sociedades tribais para as sociedades mais, entre aspas, civilizadas, né? Porque existe toda uma discussão em relação a esse termo, né? Os próprios historiadores, alguns discordam desse termo, porque, afinal de contas, toda sociedade, ela tem sua forma de sua civilização, sua forma de organização. No entanto, o que a gente tem? A partir aí do início da escrita, a gente tem esses povos que são considerados assim as civilizações mais antigas, desde os mesopotâmios, os egípcios, os hebreus, e aí vale lembrar que a gente aqui do Ocidente, e especialmente numa visão assim, mais eurocêntrica de informação e de educação que se tem, né, por conta do desenvolvimento das universidades na Europa, a gente prioriza essa educação mais ocidental mesmo, né? Mas vale lembrar que essas sociedades civilizadas já existiam em várias partes do mundo, né? E propositalmente eu coloquei aí como fundo do meu slide esse mapa, né, do mundo aí, para a gente lembrar que tanto ali no Oriente Médio, quanto ali no norte da África, mas também lá na Ásia, na Índia, enfim, e também aqui na Europa, na América, Mesoamérica, a gente tinha civilizações já em desenvolvimento, com uma forma de organização também mais complexa, né? Mas aí, Janaína, para você passar para o próximo slide, o que a gente tem de uma caracterização da educação? Né? Quais são os primeiros registros que a gente tem da educação? Que nas sociedades primitivas, ou seja, sociedades, né, tribais, primitivas, no sentido de serem realmente as primeiras, né? As iniciais, as que têm mais registro, a gente tinha uma educação que a gente chama de educação difusa, né? Uma educação da vida prática,
né? Uma educação voltada para a tradição oral, para a transmissão do conhecimento de uma forma oral e pela imitação, né? Também a gente tinha valorização desses mitos e ritos, né? Porque vamos pensar que esses povos, eles viviam muito em função, né, da natureza, dos sinais, dos tempos, do clima, e alguns fenômenos, vamos dizer assim, eram considerados até meio mitológicos, né, meio místicos. Então, eram sociedades muito voltadas para a valorização, tanto dos mitos quanto dos ritos, né, dos rituais. E também eram sociedades homogêneas, mais homogêneas e mais igualitárias, em que tanto o homem quanto a mulher, quanto a criança, tinham o seu papel, vamos dizer assim, de relevância nessa sociedade. A gente não tinha pelo menos nas sociedades primitivas, e em boa parte delas, né, a gente não tinha uma diferenciação assim, hierárquica entre os gêneros, né, e entre, vamos dizer, as idades. É claro que, independente disso, a gente não pode descartar que, por exemplo, que os mais velhos eram considerados, né, como mais sábios, como aqueles que guardavam, vamos dizer assim, todo o conhecimento, toda a sabedoria, mas isso não o tornava, vamos dizer assim, hierarquicamente maior do que outro, né? E essas sociedades também, elas não tinham uma escrita propriamente dita como a gente conhece, como a gente veio a conhecer depois, né? Ou seja, eram sociedades, o aprendizado dessas sociedades era para a vida e por meio da vida, né? Pelas experiências. Muito bem. Então, a gente percebe, Giza, que a gente tem aqui uma educação mais até no contexto do lar, né? Por meio dos pais, dos mais velhos, transmitindo ali os saberes que eram necessários muito para ter aquele modo de vida. A gente pode comparar no texto bíblico, por exemplo, o contexto de Abraão, um dos mais antigos patriarcas, que eles viviam de maneira nômade, pelo menos parte da sua vida, quando ele sai da cidade de Ur, e aí ele vai viver ali uma vida nômade. Ele era um patriarca de um grande clã, né, onde havia ali os suas esposas, filhos, e também seus servos, e obviamente as crianças estavam ali naquele contexto, e elas eram ensinadas junto ali na vivência com essas pessoas mais velhas. Obviamente que agora, com a questão da escrita, com a necessidade do desenvolvimento da escrita, com a formação das cidades, esse modo de ensinar, ele continua acontecendo, mas há uma necessidade de um saber mais especializado, para que as práticas, né, que agora a cidade exige, práticas comerciais, elas demandam aí um outro tipo de saber. E talvez no âmbito familiar isso não era mais possível. Podemos pensar assim? Exatamente. Aí eu vou te pedir para passar o slide, porque a gente tem, né, nesse próximo slide aqui, essa ideia dessa transição, né, da sociedade. E você tocou num ponto, realmente, Abraão, né, embora as datas não sejam precisas, né, mas Abraão viveu nesse contexto dessa antiguidade aí mais remota, né, em que justamente havia essa transição desse tipo de sociedade, ou seja, de uma sociedade mais tribal, mais assim, na vivência de uma comunidade mais restrita, para uma vivência de uma sociedade um pouco mais complexa, né? E aí vale lembrar que a gente tem a escrita, de fato, foi uma descoberta importantíssima para valorizar essa forma de sociedade, para organizar essa sociedade. Então, o que a gente tinha, então, inicialmente, né? A gente tinha uma sociedade mais simples, mais ali no contexto de uma, né, comunidade, de grupos menores, que viviam em função ali de si mesma, em busca do seu alimento, transmitindo seus saberes ali para as suas
para os seus filhos, dessa forma, vamos dizer assim, no ambiente doméstico, no ambiente do lar, no ambiente da caça, da pesca, né, da sobrevivência em relação às intempéries e tudo mais. E aí a gente passa a ter um momento em que a gente tem, assim, uma complexidade da organização social. A gente já começa a ter essa transição do homem, né, o homem nômade, e de repente ele passa a se tornar mais sedentário, né? Por quê? Porque ele começa a descobrir técnicas, por exemplo, técnicas de agricultura, técnica de o domínio dos animais, o pastoreio, e eles vão se localizando ou buscando se instalar em locais estratégicos, e aí a gente tem, inclusive, né, a formação, por exemplo, vamos pensar da Mesopotâmia, que se deu ali na região dos rios, né, dos dois rios, Tigre e Eufrates, como a gente tem retratado na Bíblia. E toda essa organização desses povos em volta do rio e das melhores condições de vida foi, vamos dizer assim, criando condições para a gente ter uma sociedade um pouco mais complexa. Né? E aí a gente tem assim uma certa divisão de classes, né, em que você tem aquele que tem mais poder, que tem mais, vamos dizer assim, bens, né, que tem animais, que tem de repente consegue cultivar mais alimentos, em detrimento de outros que não têm de repente essas mesmas condições. E concomitante a isso, a gente tem também a religião, que sempre foi presente nessa vida, vamos dizer assim, do ser humano de uma forma geral, nas diferentes culturas, né? Você tem essa relação do ser humano com o sagrado, com o divino, né? Sejam cada um da sua forma, a gente vai tendo isso também se organizando nessas sociedades, né? Que você tem ali, de repente, uma figura de alguém que é aquele mentor espiritual e que, né, ele vai se aperfeiçoando também nesse seu ofício e vai, de alguma forma, conquistando certo poder e reconhecimento. E aí, como a gente sabe, né, na sociedade, na vida do ser humano, o ser humano se aproveita muito de todas as situações, infelizmente, né, para tirar vantagem. Inclusive, a gente sabe que na religião isso acontece, né, e não era diferente na antiguidade. Enfim, e a gente tem também essa organização de um governo, vamos dizer assim, de um Estado mais centralizador. E aí, Janaína, o que a gente tem em seguida, né? Eu vou pedir para você passar. Todo esse contexto fez com que a gente tivesse uma sociedade, vamos dizer assim, mais organizada, né? Mais complexa, vamos dizer assim. E isso gerou uma necessidade de controle, né? De organização, em função de tudo isso que a gente viu, que, né, isso gerou, essa necessidade de organização e controle acabou gerando uma divisão social, aí você tem as classes, né, quem é aquele que se destacou como governante, e aí você tem aqueles que se destacaram como sacerdotes ou como líderes religiosos, e aí você tem aqueles que, de alguma forma, se destacaram como mercadores, como artesãos, e você tinha também, nesse momento, a gente começa a ter essa figura daquele que é o escravizado, né? Por aqueles que têm mais poder. E veja que a gente tem aí a instalação, vamos dizer assim, dessa relação de hierarquia entre aquele que tem a riqueza e o poder e aquele que não tem, né? E tudo isso permeado aí, vamos dizer assim, por esse surgimento da escrita, né? Em que a gente tem a escrita justamente emergindo, ou surgindo, ou se desenvolvendo, né, diante dessa necessidade que as próprias sociedades tiveram, né? E aí eu coloco essas três grandes regiões aí, ou regiões ou países, vamos dizer assim, ou estados, né? A Mesopotâmia como uma grande região composta por várias cidades e várias cidades-estados, o Egito como um estado, e Israel, que também viveu momentos de consolidação de uma região, de um estado, e outros momentos ele perdeu essa condição e depois reconquistou e depois perdeu de novo, enfim. Muito interessante da gente perceber
como essa questão da escrita, ela acaba sendo determinante aí, justamente dentro dessa organização social. E eu acho aqui que a gente pode destacar o texto de 1 Crônicas, no capítulo 2, verso 55, vem mencionando o clã dos escribas, que viviam em Jabes. Aqui vem falando dos queneus, que eram um clã, vamos dizer assim, uma família, um grupo, onde ali se desenvolveram escribas, pessoas que se dedicaram, então, ao desenvolvimento da escrita. Então, a gente pode perceber, essa era uma tribo aqui, né, dos queneus, entre os povos cananitas, né, que é justamente essa região onde a gente está agora aqui estudando, analisando. Então, a gente pode perceber que ser um escriba, nesse momento, nessa época, era algo extremamente importante. Exatamente. Aí eu vou te pedir para passar para o próximo slide, em que a gente tem, né, aí um tablete pictográfico, né, que consta no nosso acervo do nosso MAB, em que a gente mostra, né, demonstra aí para vocês essa primeira forma de escrita, né, que era uma escrita pictográfica, pelo fato dela ser baseada em desenhos, né, em formas para representar a ideia que se passava, né, e que foi desenvolvido pelos povos sumérios, que foram os povos que habitaram essa região da Mesopotâmia, dentre outros, né, e essa escrita, de fato, era registrada nesse tabletinho, né, que a gente conhece aí de tabletinho de argila, em que se registrava vamos dizer, essa ideia que queria se preservar, né? E a gente tem um outro slide também, né, Janaína, na sequência, em que mostra um outro modelo, um outro tipo de tablete pictográfico também, né, já mais circular, em que você tem justamente a ideia da preservação do conhecimento e de algumas informações importantes, e quem é que registrava isso? Aí vem a figura do escriba, né, que era uma pessoa que detinha, vamos dizer assim, um conhecimento elevado em relação a toda a sociedade, porque você tinha uma sociedade de agricultores, de como que chama a pessoa que cuida do animal? Exatamente, fugiu aí a palavra. E aqueles que, de alguma forma, realizavam comércio, enfim. Você tinha na sociedade, você tinha alguns ofícios, vamos dizer assim, os artesãos e tal. Mas você precisava de alguém que detivesse o conhecimento, alguém que tivesse aprendido a lidar com esse conhecimento que é a escrita, que estava surgindo, que era um conhecimento extremamente novo e complexo, né? Porque vamos pensar que são milhares, são centenas ou milhares de símbolos que o escriba precisaria dominar para poder registrar, né? E ao mesmo tempo em que ele escrevia, ele também interpretava isso, né? E aí a gente tem esse... Giza, o Robson Salles está aqui com a gente, ele colocou como pecuarista. Pecuarista, eu acho que eu a tenho palavra um termo, viu, Robson? Eu acho que era mais pastor, né, de rebanhos, né, pecuarista está muito moderno, na antiguidade acho que não usava esse termo. Exatamente, Robson, valeu, muito legal que você está aqui com a gente. Muito bom. Tem aqui esse tablete, né, esse tablete, então a gente já pode ver, esse é um tablete de exercício, né, que o escriba agora, então, também vai ocupar essa função de ensinar, né, então ele domina esse conhecimento, e aí sim a gente pode dizer que há agora um processo de educação para transmitir esse saber agora, que é um saber especializado. Exatamente, e claro, aí quando a gente fala, né, que o escriba detinha esse saber, mas ele também precisava compartilhar esse saber, né, com outras pessoas, para que isso não fosse restrito. Vocês estão me ouvindo bem? Que apareceu um ruidinho aqui. Tá, ok. E aí a gente tem essa difusão da escrita, justamente, né, por você precisava ter locais de transmissão desse conhecimento, que era ainda muito restrito,
Apenas aquelas classes, né, selecionadas, escolhidas ou favorecidas ali pelos governantes, pelos sacerdotes, né? E com o passar do tempo, a gente vai tendo essa difusão da escrita que se deu aí ao longo de mais de 1 milênio, 2 milênios possivelmente, né? E a gente tem os fenícios, né, que vêm aperfeiçoando essa escrita, decifrando aquela escrita que era pictográfica inicialmente, depois ela se torna mais ideográfica, e aí depois eles começam a decifrar isso e transformar isso em símbolos, que é o que a gente conhece hoje como o nosso alfabeto, né? A nossa escrita alfabética. Então, os fenícios foram os grandes, vamos dizer assim, tradutores ou intérpretes dessa tradição de uma escrita mais pictográfica para uma escrita alfabética. E, posteriormente, né, com também o passar dos séculos aí, esse conhecimento vai chegando também para os gregos, né, lá na antiguidade já clássica, em que você tem os gregos também incrementam, vamos dizer assim, essa escrita, acrescentando as vogais, que inicialmente, né, os fenícios não tinham atribuído as vogais, eram somente consoantes, então era uma linguagem, vamos dizer assim, um pouco mais difícil de interpretar e de pronunciar também, né? Imagina a gente, né, falar nossas palavras hoje sem os nossos vogais, como seria difícil, né? E então, os gregos fazem isso, eles incrementam e, posteriormente, né, com o Império Romano dominando aí o mundo europeu, ocidental e parte do Oriente também, a gente tem a difusão dessa língua, né, dessa escrita, vamos dizer assim, pelos povos latinos. E é a origem que a gente tem até os nossos dias, do nosso alfabeto, nosso tão querido e tão necessário alfabeto. Muito bem. É um panorama aí, né? O Carlos está colocando aqui para a gente que a escrita era restrita, né? Nem todos tinham acesso. Exatamente, isso mesmo, Carlos. A gente percebe que era só um grupo muito seleto aí de, vamos dizer, de jovens, de crianças, que podiam, então, ser colocados junto de um escriba, eram crianças escolhidas, para ali começar, ao longo da sua infância e juventude, a aprender esses saberes. Inclusive, quando o Carlos fala isso, eu lembrei aqui de nós lermos o livro de Atos, no capítulo 7, o verso 22, vem falando do caso de Moisés. E diz o seguinte: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e veio a ser poderoso em palavras e obras. Então, aqui a gente tem um caso, né, de uma pessoa, né, Moisés, aí um dos grandes patriarcas bíblicos, que aqui cita que foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Então, ele foi um desses seletos aí, escolhidos para poder aprender. Com certeza dominava a escrita, porque nós muito bem sabemos, Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, né, os primeiros livros da Bíblia. E aí eu peço para você, nesse novo slide aí que a gente traz justamente essa ideia de que as sociedades, elas deixam de ser igualitárias, como a gente tinha lá na pré-história, nas sociedades primitivas, no início da antiguidade, e a gente passa a ter uma sociedade um pouco mais divisível, assim, com privilegiados e não privilegiados, com uma classe mais, o termo que a gente usa é a classe dominante e os dominados, né, os escravos, ou mesmo os profissionais de ofícios mais simples, né? Então, enquanto alguns tinham esse privilégio, que eram geralmente essas pessoas ligadas aos reis, aos governantes, né,
aos sacerdotes que foram se organizando e se constituindo ali em cada cultura da sua forma, né, com as peculiaridades de cada região. E, de fato, Moisés é um desses exemplos. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre o povo hebreu, mas Moisés é um exemplo daquela pessoa que saiu, vamos dizer assim, do povo escravizado, inclusive, que era a condição, né, do povo hebreu, e foi educado, vamos dizer assim, num contexto do palácio, no contexto da classe favorecida, né? Então, Moisés saiu daquela condição de povo, de simples, né, trabalhador e escravo, e, enfim, dos ofícios simples, e foi educado nas condições, vamos dizer, de uma elite, de um palácio, para, inclusive, possivelmente até ser um governante, né? E, segundo os relatos da Bíblia, a gente entende que Moisés foi criado no contexto do palácio, do faraó, e, né, possivelmente ele seria um dos governantes ali, né? Então, o que a gente tem de condição? Uma elite que tem direito, que tem, né, a possibilidade de conhecimento, de saber, e uma classe, né, menos favorecida que não chega a ter acesso. E é aí que eu coloco esse termo aí que vocês estão vendo, dualismo escolar, é aí que a gente tem, vejam como a questão do dualismo escolar é uma questão antiga, né? Antiga literalmente, porque faz muito tempo e porque está na antiguidade. Você tem uma escola ou um conhecimento para os ricos ou para os poderosos e um conhecimento, vamos dizer, para a classe menos favorecida. Então, o que a gente percebe aqui já aí na antiguidade? Aqueles que tinham poder, né, que tinham dinheiro, que tinham recursos, conseguem prover para os seus filhos, né, um certo saber, um certo conhecimento especializado, que era esse domínio da escrita, o domínio, né, do cálculo, uma certa arte de governar ali também, de liderar, enquanto o povo, a sociedade, né, a classe baixa, ela estava ligada diretamente da sobrevivência humana, que seria o cultivo da agricultura, o pastoreio, né? Os pequenos comércios ali, e viviam também em função de oferecer, vamos dizer assim, ou de oferecer o seu trabalho para os nobres, para os palácios, para os governantes. Então, essa ideia do dualismo escolar, gente, que a gente tem escolas para pobres e escolas para ricos, que é tão ainda presente nos dias atuais, né? Foi bastante forte também, bastante presente na Grécia Antiga, a gente sabe disso, né? Só quem tinha acesso ao conhecimento eram cidadãos, né? E quem era cidadão naquele tempo da Grécia Antiga, né? Somente uma minoria, a classe favorecida. Então, boa parte da população não era considerada cidadão. E essa ideia do dualismo escolar persistiu, a gente sabe, ao longo da Idade Antiga, ao longo da Idade Média, ao longo da Idade Moderna, e a gente está na Idade Contemporânea e a gente ainda lida com essa situação, né? Muito curioso, né, da gente perceber aqui, então, podemos dizer, dualismo escolar. A escola doméstica do lar, com os pais, seria essa escola que a maioria da população, né, teria acesso. E essa escola da elite com o professor especializado que domina conhecimentos que não estão disponíveis para a grande maioria. E aí a Márcia vem perguntando, meninas também podiam aprender a escrita, Giza? E aí? Não, determinantemente não. A gente tem, infelizmente, essa consolidação ou essa constituição, vamos dizer assim, ainda na Idade Média, né, de uma sociedade mais patriarcal, né? Hoje a gente chama isso de machista, né? Porque hoje a gente
Hoje esse discurso está mais forte, vamos dizer assim. Mas a gente tem, a partir das primeiras iniciativas, aí eu vou pedir para você passar o slide, a gente tem, a partir dessas primeiras iniciativas educacionais, primeiramente, a gente não tem uma organização sistemática, assim, de uma pedagogia, mas a gente tem saberes que são transmitidos, saberes necessários ao convívio social, ao controle da própria sociedade, que são transmitidos ali, né, especificamente pela classe dominante, para a classe dominante. As mulheres, nessa organização social aí, já se percebeu uma diferença das sociedades tribais, em que a sociedade era igualitária, então homens, mulheres, crianças tinham um papel relativamente igual, né, de acordo com suas, vamos dizer, capacidades ali, mas na formação dessas sociedades da antiguidade, a gente já vê essa diferenciação em que as mulheres começam a ficar restritas ao ambiente doméstico, para cuidar dos filhos, para prover ali o alimento, né, do dia a dia, enquanto os homens vão ao trabalho, vão para fora e vão, inclusive, ter acesso ao conhecimento, né? Infelizmente, essa tradição é muito antiga, acho que é por isso que ela é tão difícil de se romper, né? E a gente tem o que também como método, né? O método de ensino, vamos dizer assim, de transmissão do saber, era basicamente a memorização, a recitação, né? E isso é claro e é fácil da gente entender, porque você não tinha acesso fácil aos registros. Para você registrar uma informação, você tinha que fazer um tabletezinho de argila, ou então gravar na pedra, né? E, posteriormente, a gente vai ter o papiro, que também é um material, vamos dizer assim, complexo, né? Que ele precisava ser preparado, fabricado, você tinha que manipular uma tinta, enfim, né? Então, todo um conhecimento complexo, que não era de fácil acesso de todos. E, junto a isso, né, uma educação que você tem, assim, no lar, para a maioria das crianças, embora os pais, né, investissem, vamos dizer, um pouco na ideia da memorização e da recitação, mas o conhecimento, vamos dizer assim, mais incrementado, né, ele era restrito, de fato, à classe mais poderosa, né? Aí a gente pode perceber que surgem, né, como você colocou aqui, nesses locais, no ambiente doméstico ou nos templos, já surge um espaço para a escolarização, né? Ou na casa do escriba, ele tinha uma escola doméstica, vamos dizer assim, onde ele ali ensinava os meninos que eram enviados para ele. Nos templos também os sacerdotes exerciam essa função de ir ensinando aquelas crianças e preparando. Então, a gente já pode perceber que a criança sai do contexto doméstico, da sua casa, da sua família, e vai para um outro lugar. Ele vai ou para a casa do escriba, ou para o templo. No palácio também há, às vezes, um espaço, um local, onde ele pode estudar. Então, aí a gente tem realmente essas primeiras iniciativas acontecendo. Exatamente, e aí a gente vê, né, como está descrito aqui, que a gente já tem registros lá na Mesopotâmia, lá 1.200, 1.500 anos antes de Cristo, né, esse espaço, vamos dizer assim, né, já surgindo ali na Babilônia, em toda a região da Mesopotâmia, um espaço específico para a transmissão do conhecimento. E você tem um certo avanço também em relação aos conhecimentos da história natural, da astronomia, da matemática, da medicina, que a gente vai ver também muito desenvolvido no Egito, né? E aí, Janaína, eu te peço para passar para o próximo slide, em que a gente tem, vamos dizer assim, uma certa, que a gente pode chamar, entre aspas, de uma institucionalização da escola,
né? Embora essa institucionalização só venha acontecer muitos séculos à frente, né? Inclusive na Grécia antiga a gente tem, né, um pouco dessa ideia de escola, né, o escolé ali, mas aqui ainda, né, na Babilônia, a gente na Mesopotâmia toda, de uma forma geral, a gente já tem esses espaços, como você falou, que geralmente era ali no domínio do escriba ou do sacerdote, ou seja, ou na casa, ou no palácio, ou no próprio templo, né? Mas você já tem alguns espaços, né? E aqui a gente tem uma imagem, né, de um palácio na Babilônia, né, do Palácio de Mari, em que você tem um local em que se acredita, né, que seja um espaço, vamos dizer assim, de transmissão do conhecimento, transmissão do saber aí. Mas veja que a gente não tem uma sala fechada, um prédio, um espaço como a gente conhece hoje, né? Então, essa é uma das primeiras tentativas, vamos dizer assim, de institucionalização da escola que se tem. Inclusive, é na Babilônia, né, que nós encontramos vários tabletes na cidade de Nippur, em casas, que é o que se entende que seria ali a casa do escriba. E nesses tabletes a gente vê justamente esses exercícios. De um lado, a gente tem o texto com uma caligrafia sumeriana mais precisa, mais correta, mais bem desenhada, e no verso a gente tem uma cópia, onde a gente percebe que o desenho já não é tão preciso. Então, entendemos de que ali o escriba fazia na parte da frente do tablet o texto e o aluno tinha que copiar na parte de trás, exigindo, então, que ele olhasse na frente, memorizasse, virasse o verso e ali ele reproduzisse. Então, esses seriam os exercícios ali onde ele começaria, né? Primeiro com palavras, depois com frases, até elaborar textos mais complexos. Exatamente, e fazendo uso, vamos dizer, da técnica ou do método, né, que é o que era comum para a época, que era a memorização. Então, de um lado, o aluno lia e decifrava o que o escriba ou o que o professor, entre aspas, escrevia, e ele tinha que memorizar para reproduzir isso do outro lado, até por uma questão de aproveitamento, vamos dizer assim, do recurso, né? Porque você não tinha, vamos dizer assim, tão disponível assim tantos tabletes de argila por ali, né, por aluno, na condição que precisava estar, que eles tinham que estar meio mole ainda para ser cunhado, né, para ser trabalhado, depois ele iria secar ou iria para o forno, enfim. Então, essa ideia da memorização é muito forte. E aí, Janaína, eu vou te pedir para passar para o próximo slide. A gente vai tendo também, ao longo da nossa trajetória, vamos dizer assim, de antiguidade aí, né, de educação da antiguidade, o estabelecimento de uma relação de poder que se forma em torno da educação. E também é uma questão, né, que a gente às vezes fala da antiguidade, mas parece super atual para nós, né? Porque a relação educação e poder, ela está posta na nossa sociedade até hoje, né? Ela foi muito forte na antiguidade clássica, ali entre os gregos, os romanos. Depois ela também permeou toda a trajetória da Idade Média, enfim, e foi avançando. E até hoje a gente possui essa relação ainda de quem tem conhecimento, de uma certa forma, acaba tendo, né, mais poder. É claro que hoje essa relação está um pouco mais democratizada, né, mais democrática, vamos dizer assim, não em todos os lugares da mesma forma, mas de uma certa maneira a gente já tem um acesso, né, mais fácil à educação. E aí a gente vê o exemplo aqui do Código de Hammurabi, né, que foi um código encontrado, né, na Mesopotâmia, em que você tem um registro ali de leis, né, de determinações ali legais, morais e de uma certa regulação da conduta, e que foi inclusive assim
preservado, né, durante, né, tantos milênios aí, e foi um dos primeiros códigos que a gente teve, né, que a partir dele geraram outros códigos, né, outras formas de regulação, né, dessa conduta moral e social, vamos dizer assim, né? Isso é interessante de pensar essa relação da educação e poder, porque quem domina aquele saber, ele acaba impondo aos demais a necessidade daquele saber para a sua convivência, né, para o seu regramento social. Ou seja, você vai fazer um comércio, comercializar alguma coisa, você precisa de uma escritura. Você não sabe fazer essa escritura, você precisa de um escriba para fazer por você. Então, acabam surgindo aí necessidades, são criadas, onde somente aquela pessoa letrada pode ali atuar mediando essas situações sociais. É o caso aqui do Código de Hammurabi, onde essas leis, né, são estabelecidas, e agora impõe à sociedade essa necessidade de utilizar desses serviços, né, e que não são disponibilizados e não são acessíveis a todos. Exato. E aí a gente vai ter também, no próximo slide, a gente vai ver uma relação muito íntima e muito forte da educação com a religião, né? E aí a gente também tem aí uma imagem de um sacerdote da Mesopotâmia, né? Que a gente tem no nosso acervo, e que essa figura do sacerdote, assim como do escriba, né, que eram as pessoas que dominavam de uma certa forma o conhecimento, a escrita especialmente, ele vai ser muito forte, vai ser uma condição, vamos dizer assim, de privilégio nessa sociedade. Então, tanto o escriba quanto o sacerdote, quanto também os governantes, né, eles gozavam desse privilégio, né, e obviamente a educação, de uma certa forma, foi sendo usada também para disseminar essa religião, né, quando você tem ali uma certa imposição, vamos dizer assim, né, daquela religião, daqueles conceitos, daqueles saberes, né, próprios de cada povo, né. E a gente vê aqui, né, que as orientações sobre como educar estavam, vamos dizer assim, descritas ali nos livros sagrados, né? E como a gente viu também ali na Bíblia, né? No Velho Testamento, você tem orientações de como educar, vamos dizer assim, os filhos, né? As crianças. E isso também estava presente nas demais religiões, né? Vamos pensar que o povo mesopotâmio aqui, eles eram povos politeístas, você tinha várias religiões ali convivendo, e cada religião tinha sua especificidade, e cada religião também transmitia seu conjunto de saberes, que deveria ser reproduzido, deveria ser seguido, deveria ser disseminado ali entre o povo, né? Muito bem. Essa relação com a religião também é uma relação muito forte na questão da educação, né? Principalmente como você coloca na figura do sacerdote, e aí a gente pode até lembrar do caso de Samuel, né? Que Ana deixa Samuel no templo para ser educado, deixa ele pequeno ainda, e ele passa a viver lá no templo, e da mesma maneira isso acontecia em outras sociedades ainda mais antigas, isso era um costume que já havia desde a antiguidade. Exatamente. O caso de Samuel é um caso interessante, né, e exemplar para a gente, assim, no sentido de traz esse exemplo do que acontecia, porque, de fato, Samuel é deixado ali para ser educado, né, a partir dos conhecimentos do sacerdote, né, e é curioso pensar, né, que os hebreus ali, o povo hebreu, eles começam, ali, o povo hebreu começa a manifestar uma certa
diferença em relação aos outros povos, na medida em que eles, de uma certa forma, democratizam mais esse conhecimento, vamos dizer assim, esse conhecimento do sagrado. Por quê? Porque até então, nas sociedades, né, primitivas, nas sociedades antigas aí, você tem toda essa relação de poder, de hierarquia, não que isso não existisse também no povo hebreu, mas você já tem, assim, uma certa disseminação, vamos dizer assim, desse conhecimento entre o povo, né? Essa possibilidade de entrar em contato com o sagrado, com os livros sagrados, com as leituras, vamos dizer assim, da Torá, dos ensinamentos, né, proféticos e com os ensinamentos transmitidos pelo sacerdote, isso acaba, de uma certa forma, se popularizando e se disseminando entre o povo. Então, de uma certa forma, o povo hebreu, nesse sentido, eles, vamos dizer assim, eles não monopolizavam o conhecimento somente para a classe dominante, né? Era um conhecimento, vamos dizer, um pouco mais popularizado para os demais, né? Nessa medida em que as famílias estudavam os textos sagrados em casa, deveriam recitar, os filhos deveriam decorar aqueles conhecimentos sagrados, reproduzir esse conhecimento, ou seja, a gente tem uma ideia de um conhecimento, de uma democratização do conhecimento, né? Que não era muito comum para aquela época. E aí, né? Inclusive, a gente percebe, por exemplo, no Pentateuco, várias orientações de saúde, orientações de como conviver no comércio, leis, né? E aquelas leis eram todas elas também transmitidas, porque os textos da Torá eram lidos em público. Exatamente, é isso mesmo. E essa transmissão desse conhecimento se dava ali no meio do povo, se dava de uma forma assim mais, vamos dizer assim, democrática mesmo, né? E eles tinham assim esse privilégio, essa possibilidade de transmitir isso para todos, né? E aqui deixa eu te, acho que o outro slide, o próximo slide, vamos ver, a gente fala um pouquinho. Pronto, esse slide aqui em que a gente tem. Essa educação dos hebreus, ela é uma educação, vamos dizer assim, um pouco mais popularizada, um pouco mais democratizada, vamos dizer assim, né? Em que todos os membros da tribo tinham acesso a esse conhecimento, né? Isso era, de fato, disseminado entre todos, e aí a gente tem, assim, embora a gente tenha ainda uma educação mais centralizada no âmbito da família, né, que na realidade a gente não tinha escola para todos, né, isso vai ser uma conquista, vamos dizer assim, da era moderna praticamente, né, então a gente tem o que aqui? Um conhecimento que é trabalhado e disseminado no seio da família, né? Gira, obviamente, em torno do aprendizado da lei, né? Do conhecimento sagrado, mas esse conhecimento se torna, vamos dizer assim, na medida, vamos colocar isso entre aspas, democratizado, né? Mas ele é totalmente fundamentado na ideia da repetição, da declamação dos ensinos, né? Dos textos, as próprias músicas, né? A gente vê o povo hebreu atravessando o deserto e cantando e repetindo, né, os textos sagrados ali, né, o próprio santuário, né, como um local, né, de ritual e de adoração, também era um local de ensino, era um local de transmissão do conhecimento que, né, ia sendo passado de geração em geração, e os próprios crianças, os filhos eram ensinados a respeitar e a reproduzir todo aqueles rituais, né? As festas, né? As festas que a gente tem tão relatadas na Bíblia, né? Festas das primícias, ou seja, esses momentos, vamos dizer assim, de símbolos, de simbolismos que, de uma certa forma, era uma transmissão do conhecimento. E a própria escola dos profetas, né, que a gente vai ver, que, na realidade, a escola dos profetas, ela era, embora fosse um local específico para o conhecimento e o estudo do sagrado, dos textos sagrados, mas ela era um ambiente, de uma certa
forma aberta, democrático, em que aquele filho, aquela criança que tivesse o desejo, ela poderia ser conduzida para a escola dos profetas. A gente vê aqui uma diferença em relação aos povos em que somente aqueles, a classe dominante, tinham direito a frequentar uma escola ou um local de conhecimento. Aqui, como a gente viu o exemplo de Moisés. Moisés, embora tenha saído do povo, mas ele acabou indo para o palácio, e ali, por estar na condição de filho, entre aspas, né, da princesa, ele teve acesso aos estudos, os demais não tiveram isso. E aqui já, nessa organização, vamos dizer assim, do povo hebreu, na sua vida diária, vamos dizer assim, esse conhecimento ele já podia ser um pouco mais, vamos dizer assim, disseminado. E, além disso, a gente tem o quê? Além da escola, além do conhecimento do sagrado, além dessa relação com a lei de Deus, com a história sagrada e tudo mais, a gente tem também o trabalho manual e o aprendizado do ofício, né? Que toda pessoa, todo jovem precisava aprender um ofício mesmo na escola dos profetas, para sobreviver, vamos dizer assim, para aprender a viver na sociedade e a se manter, né? Então, é interessante que a gente tem aqui, embora a gente tenha uma ideia de uma educação tradicional e tradicionalista, né, no sentido de que a gente tem a transmissão do conhecimento de geração em geração, a repetição, né, decorar os textos sagrados, ou seja, alguns rituais, vamos dizer assim, que hoje a gente chama de tradicionais ou tradicionalistas, mas a gente tinha também uma mesclagem com esse conhecimento e esse aprendizado dos ofícios para a vida, né? Para a vida em sociedade. Fantástico, Giza, fantástico. E a gente pode perceber que, de fato, esse conhecimento funcionava, né? Porque, assim, Daniel e seus companheiros, quando vão parar na corte de Babilônia, isso já, né? Um pouco tempo depois, né, 600 anos antes de Cristo, então já são vários séculos depois, mas eles são achados mais sábios do que os demais jovens, né? E eles já vinham com a sua educação hebraica, então a gente pode perceber que essa era uma educação que funcionava bastante. Muito gostoso, quanta coisa a gente aprendeu, mas o nosso tempo já acabou. O que é isso? O que fazem com esse relógio? Que ele corre tão depressa quando a gente está aqui na nossa live. Nossa, muito gostoso, muita gente aqui curtindo, dizendo que está gostando, compartilhando. Isso é muito bom, a gente está aprendendo juntos. E é esse o nosso objetivo, cada sábado aqui, com as nossas lives, né? Trazer a Bíblia, trazer a arqueologia, trazer a história, trazer um convidado de uma área de conhecimento diferente, cada um vai contribuindo com seus saberes, e a gente vai aprendendo, e aí a gente já vai até lembrando de outras lives aqui, outros convidados, né, quanto todas essas coisas agora já vão fazendo mais sentido ainda, e a gente está aprendendo muita coisa. É isso aí, Marco, muito bom, foi muito gostoso, a Márcia também está aí chorando que está terminando, mas a Giza volta, não se preocupem, ela voltará em outro momento, e vai ser muito gostoso. Giza, por favor, as suas palavras de despedida aí para o nosso público. Bom, queridos, realmente o tempo passou muito rápido, a gente fica com vontade de falar muitas outras coisas poderiam também, a gente poderia ter explorado aqui, mas o tempo, né, é curto realmente, 1 hora a gente não consegue abordar tudo, mas o interessante é trazer essa ideia de como esse conhecimento, como que é a educação, qual a importância dela na nossa vida, na nossa relação, né, na nossa sociedade, o próprio conhecimento da palavra, enfim. O que eu gostaria de deixar para finalizar, que embora a gente pôde perceber aí que a gente teve toda uma transição e a gente foi vendo a educação sendo modificada ao longo do tempo, e a gente tem um longo percurso de história da educação para pensar,
né? Aqui a gente viu apenas um pequeno trechinho, mas aí a gente fica pensando assim, poxa vida, qual é a melhor forma de educação? Será que essa educação difusa lá da antiguidade, da pré-história, ou essa educação mais tradicionalista ali da antiguidade, repetição, preservação dos costumes e memorização, ou é uma educação mais enciclopédica, mais conteudista, mais tá, ou essa educação que a gente tem hoje, de uma coisa um pouco mais livre, mais assim, reflexiva, mais crítica, o que é isso? E aí eu gostaria de deixar para vocês um pensamento que a autora Ellen White, né, escreveu no seu livro, e que nos fala da verdadeira educação. E a verdadeira educação, para ela, se dá da seguinte forma: a gente tem uma escola, um campo de estudos e um professor. Então, ela nos diz: o céu é uma escola, o campo de seus estudos, o universo, e o seu professor é o ser infinito. Então, que a gente possa, né, ter o privilégio de estudar nessa escola um dia, né? Que é ter esse campo de estudos maravilhoso e ter um professor que é o ser completo, né? E eu desejo a todos vocês muita paz, muita saúde, muito conhecimento e muito discernimento também para a gente poder saber fazer as nossas escolhas. E um bom restante de dia para vocês. Fantástico, muito bom. Já deu vontade de sair da aula da doutora Giza e ir para essa aula lá no céu. Muito gostoso. Gente, um bom restante de sábado, de final de semana para vocês. E continuem nos acompanhando aí, ainda temos mais, né, esse mês de novembro, as nossas lives. Então, não deixem de curtir, de compartilhar e de estar com a gente, porque nós ficamos muito felizes. Super beijo para todos vocês, Deus abençoe e até a próxima, tá bom? Tchau, Até pessoal. a próxima. Tchau, gente. Tudo de bom.